tem novidades no mercado da bola, porque o Flamengo negocia a contratação de Maicon, do Corinthians, mas que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e o Flamengo fez uma proposta para os ucranianos para comprar o volante que tem o contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim deste ano. O Flamengo, portanto, negocia a contratação do volante Maicon. O time carioca teve uma primeira proposta negada pelos ucranianos, que gostaram, aí sim, da segunda oferta apresentada pelos rubro-negros. Os valores, até o momento, não foram revelados. Caso aceite a proposta do Flamengo, o Shakhtar precisa comunicar o Corinthians da decisão. O clube paulista tem por contrato 48 horas para igualar a oferta e ficar com o jogador em definitivo. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Assunto tomando conta aí dos noticiários, das redes sociais, os torcedores aí comentando bastante essa possível transferência do Maicon para o Flamengo. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, para o Mauro César, para o Flávio Prado, para você que nos acompanha. Bom, se realmente é um assunto forte, não vai ter discussão, né? Não há competição. Mesmo o jogador dizendo que está muito feliz no Corinthians e tal, mas envolve grana. Se realmente isso for levado para frente, não tem discussão. Vai jogar pelo Flamengo. É isso, não dá nem para esticar esse assunto, porque há uma desigualdade na competição pelo jogador enorme. Eu acho que... E outra coisa, o jogador tem staff, tem empresário, tem agente, deve estar todo mundo falando no ouvido dele, o que é melhor. Se for realmente uma competição, se existe isso, que termina agora, né? Mais alguns dias, dia 7 é o prazo final. Aí ele vai jogar pelo Flamengo. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Maicon no Flamengo, Flávio, que história é essa aí? O que você pode analisar para a gente aí dessa possível transferência do mercado da bola, Flávio? Bom, boa tarde. Antes de mais nada, o Flamengo parece que quer um jogador para a posição, ou fala-se que, né? O William Carvalho também tinha sido citado. Eu até acho que seria mais interessante, mas aí é uma questão do Flamengo, se é que ele quer realmente jogador para essa posição. E aí é negócio, é mercado. O Corinthians não tem dinheiro para nada. Ele já emprestou, é o terceiro empréstimo do Maicon. Ele não tem grana para pagar. E há um valor, né, estipulado. O Flamengo foi lá e se dispôs a pagar um determinado, não sei se é valor estipulado. O Flamengo fez uma proposta e o Corinthians tem que cobrir. Claro que o Corinthians não tem condição de cobrir. E aí eu fico lembrando das palavras lá atrás do André Sanches, então presidente do Corinthians, quando ele diz o seguinte: olha, da maneira que está, nós teremos Barcelona e Real Madrid aqui. Flamengo e Corinthians, só os dois vão ter poder para compra. E teoricamente deveria ser assim, né? São as duas maiores torcidas. Mas não é isso não. Um ficou grandão e o outro não tem força para absolutamente nada. É o que está acontecendo. Se o Flamengo, se isso for real, e o Flamengo tiver interesse, é claro que ele vai ficar com o jogador. O Corinthians não tem a menor condição de brigar por absolutamente nada. O Corinthians vai perder um titular e um jogador que muito provavelmente será reserva no Flamengo. Mas é mais negócio para o jogador, para o clube que é o dono do passe. Enfim, é evidente que se realmente for verdade, o Flamengo tira o jogador do Corinthians até com relativa facilidade. Muito boa tarde para você, Mauro César. Alguma informação nesse sentido aí do Flamengo? Maicon do Corinthians, jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk. E a sua opinião, Mauro, será que tem a ver com a Copa América, com os compromissos aí de data FIFA? O calendário do futebol brasileiro não vai parar? Pode ser por isso? Talvez essa seja a explicação para o Flamengo ir atrás do Maicon? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a explicação é porque o Thiago Maia deve mesmo ir para o Inter. Existe algum impasse ali envolvendo o Lille e o Flamengo, quanto cada um fica com qual pedaço da grana que cada um vai levar, né? Já que o Lille tem metade dos direitos, o Internacional que é o atleta, até já chegou num acordo com o Flamengo, mas a questão é o valor que vai para o Lille, e depois de amanhã acaba o prazo para inscrições. E aí é aquele momento que tem que tomar a decisão. O pessoal vai esticando a corda até uma hora que ou pega uma grana pelo Thiago Maia ou não pega nada. Então vai acabar, pelo jeito, acontecendo um acordo. O Flamengo aí não pode esperar o dia 7 para procurar um jogador, já se antecipa e tenta o Maicon. Eu acho que é um sinal de que o Thiago vai mesmo para o Internacional e é uma reposição do Thiago Maia, ou seja, um volante reserva que o Flamengo está tentando contratar, porque só tem o Pulgar, o Alan e o Igor Jesus, só tem 3. É pouco, né? Uma posição fundamental para uma temporada tão longa, independentemente até de Copa América e tudo, porque a Copa América o Flamengo vai perder um, que é o Pulga, os outros não devem ser convocados. Então o Maicon seria talvez uma opção. E
pelo que eu soube, não é um valor muito diferente daquilo que deve receber pelo Thiago Maia. Então, é quase uma troca. Ele abre mão de um, traz outro. Qual a idade do Michael? 26, 27, por aí? Por aí. Não, acho que é por aí. Não é jovem, não. A idade do Thiago Maia é 26, quer dizer, se for isso, quer dizer, até a faixa etária seria a mesma. Eu calculo que deve ser por aí. Não deve ser muito mais do que isso, não. E então acho que basicamente o que está acontecendo é isso. E o Corinthians. 26. É a idade do Thiago Maia, mesma idade. Então, sai um volante, vem o outro pelo mesmo um valor próximo. O William Carvalho, pelo que eu apurei ontem, foi oferecido ao Flamengo, nada mais. Uma oferta do jogador, e o Flamengo quer o Maicon, que é um jogador que o Tite já conhece e pede o jogador, né? Mas vai, de fato, ele indo para o Flamengo, ele vai para, a priori, ser reserva, ele vai para compor o elenco, como o Thiago Maia seria reserva se continuasse, mas deve sair. Acho que basicamente é isso. E assim, é óbvio, né? O Corinthians não tem condições de competir. Hoje no UOL tem uma matéria sobre mais de 100 milhões de atraso de direito de imagem de jogadores que estão e que não estão mais no clube. E 180 milhões em curto prazo para matar. Só isso. 180 milhões. O maior patrocínio do Brasil, Master, 120 por ano, não é isso? Isso. 50% a mais do que o valor bruto do patrocínio. Porque quando eu falo patrocínio, você não sabe, de 120 milhões por ano do patrocínio Master, né, que foi tão festejado, quanto vai para o futebol, né? A gente não sabe, porque não viu o contrato. Então, esse é o valor bruto, o valor total. 50% a mais é a dívida de curto prazo. Será que vale a pena essa troca, então, Mauro César, do Thiago Maia pelo Maicon? São jogadores da mesma faixa etária. Tem torcedor falando assim, ó, se for para fazer essa reposição aí do Thiago Maia, não era melhor manter o Thiago Maia? Tem torcedor do Flamengo que fica com essa opinião. Você acha que vale a pena? Tem gente que acha o Thiago Maia, por exemplo, melhor do que o Maicon. O Thiago está bem desgastado no Flamengo, né? A torcida está bem reclamando muito dele. A temporada dele passada foi bem ruim. A outra não. Foi até titular, foi campeão, mas a última foi bem ruim. Eu acho que passa também pelas preferências do técnico e pelo desgaste do jogador no clube, né? E pelo interesse enorme que o Internacional demonstra nesse jogador. Então, acho que para ele pode ser interessante a mudança, né? Para um clube onde ele deve ser titular, deve ser valorizado, tal, o interesse do Inter em contratá-lo, embora tenha ido buscar mais jogadores para a função. Então, pode ser interessante para ele, talvez até no aspecto financeiro, a negociação possa ser vantajosa. E para o Lille pode ser bom, porque pega um dinheiro pelo jogador que, se ficar no Flamengo, vai ter hora que acaba o contrato, tudo Lille não vai tirar mais nenhum centavo. E o Tite deve gostar do Maicon, né? Trabalhou com ele, pediu, certamente gosta do jogador e quer contar com ele. Pilhado, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan e meus parabéns, hein? Hoje que é o Pilhado Day, né? Fiquei sabendo, hoje é aniversário do nosso pilhado. Parabéns, tudo de bom, bem-vindo ao Bate-Pronto desta terça-feira. Então, happy birthday to you. Boa tarde, Pedrinho. Olha lá o Coquinho te homenageando, hein? Happy birthday. O que ele botou? Happy birthday to you. Boa tarde aí para todo mundo, boa tarde Pedrinho, Mauro, Vanderlei, Flávio. Realmente aí aniversário aqui no Rio, né, fazendo esses exames ainda e também com a família. Agora, deixando bem claro, tá, Pedro? Eu entendo parte da torcida quando faz esse questionamento de que se vale a pena o Thiago Maia sair e o Maicon chegar. Por quê? O Mauro falou tudo, o Thiago Maia não está num bom momento no Flamengo, o Thiago Maia não teve um bom ano, só que o Maicon também está muito mal no Corinthians. O Maicon tem torcedor corintiano, o próprio Vampeta falava, eu não sei o que aconteceu com o Maicon, porque o Maicon era um baita jogador, foi pro Shakhtar e quando voltou não entregou nada do que se esperava dele no Corinthians. Então, eu fico com o pé atrás por isso, porque eu acho que o Thiago Maia no Flamengo foi melhor do que o Maicon no Corinthians. Talvez não no ano passado, mas se você pegar o levantamento geral, Thiago Maia no Flamengo, Maicon no Corinthians, o Thiago Maia foi melhor. Agora, é aquele negócio. É um pedido do Tite. Jamais o Maicon seria procurado pelo Flamengo pela fase que ele está no Corinthians. Porque a fase dele no Corinthians é ruim, é um jogador caro que não entrega no Corinthians, só que no Corinthians também ele não tem o time que tem o Flamengo. Tem esse lado aí também. Ele não tem o time que tem o Flamengo e é aquilo que o Mauro falou. Vai compor elenco.
Ele vai vir para compor elenco, coisa que o Thiago Maia podia não estar satisfeito. Ah, não quero ficar no banco, quero jogar, quero ir para o Internacional. Ele fez força para ir para o Internacional. Ele pediu para ir para o Internacional. Agora, o Maicon, para mim, é uma incógnita. Eu acho que é uma contratação, sim, eu sei que é por elenco, mas que não é barata. E se ele jogar bem, como ele jogava antes no Corinthians, quando chegou no Shakhtar com o Tite, mérito total para o Tite. Porque a fase do Maicon no Corinthians, isso tem que deixar claro, é ruim. Criticado, já foi questionado algumas vezes por ser jogador caro e não tá jogando nada, mas sendo um pedido do treinador, o Tite tá com moral para isso. Olha o ano do Tite por enquanto no Flamengo. Então, com essa moral que ele tem, pedindo o Maicon, eu vou acreditar no Tite. Mas se alguém me dissesse, você quer o Maicon pro seu time, nesse momento eu ia falar não. Eu ia falar, não, ele não tá jogando nada no Corinthians, não tá entregando no Corinthians. Pra que eu vou pagar um salário alto pra esse cara? Porque o salário dele é alto. Mas aí, já que o Tite tá com tanta moral, eu acho que vale dar essa credibilidade aí pro Tite. Ô Flávio, vale essa troca aí do Flamengo, liberando o Thiago Maia para o Internacional e indo atrás de Maicon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Corinthians? Eu acho que são jogadores mais ou menos do mesmo nível. Os dois já tiveram momentos fortes, importantes. Os dois já tiveram passagem por seleções, mas não muda muita coisa. Acho que nenhum nem outro será titular. Acho que são jogadores de composição de elenco. No Flamengo, né? O Thiago Maia, se estiver para o Corinthians, será titular. Se for para o Internacional, será titular. No Flamengo, acho que nenhum dos dois vai ter uma continuidade de jogo, na composição de elenco mesmo. Acho que é mais ou menos o mesmo nível. O Maicon, que terminou a última temporada em alta no Corinthians, mas antes oscilou em momentos de baixa, de alta. Também teve problemas físicos nesse retorno dele ao Corinthians, porque a primeira passagem do Maicon aí foi excelente, foi muito boa, né? Mas quando ele retornou da Ucrânia agora, altos e baixos, nem sempre foi titular, mas recuperou pouco do seu bom futebol no ano passado, terminou a temporada como titular e sendo uma das peças importantes do Corinthians aí na reta final de 2023. Vanderlei Nogueira, tá aí, vale a pena essa troca? Na balança, no equilíbrio, você ficaria com o Thiago Maia ou você contrataria o Maicon, Vanderlei? Tá falando com relação ao Flamengo? Pro Flamengo. Pro Flamengo. Eu acho que a mudança é boa para os dois, né? O Thiago vai para onde ele queria ir, o Asmar acabou de falar que ele deixou muito claro que queria sair e